Estimado Padre Josieldo, no Senhor eu cumprimento todos os sacerdotes que se encontram aqui presentes, como também Dona Maria Helena, sua mãe, sua irmã, parentes, amigos, aqueles que vieram do Santuário de Fátima, onde o Senhor trabalhou pela última vez. Desejo também cumprimentar os irmãos que vieram de outras comunidades para estar conosco na graça dessa celebração, dos lugares por onde o Senhor passou evangelizando. Cumprimento os ministros extraordinários da comunhão eucarística, aqueles irmãos que pertencem às novas comunidades, os consagrados e consagradas que se encontram aqui neste momento, irmãos que vieram da paróquia, que acolhe essa reitoria, como também irmãos outros que vieram participar conosco da graça desta celebração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho se abre para nós dizendo que estava perto a Páscoa dos judeus. E é interessante perceber todo o movimento de um país, de uma nação, de um coração que se dirigia para a grande cidade, Jerusalém. É interessante que durante a caravana, todas aquelas pessoas cantavam em conjunto, iam se associando no coro que não parava, especialmente quando viam o grande templo de Jerusalém, e diziam: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor, ou seja, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. E faz uma súplica: rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam, que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. E olhando para aqueles que lá estavam, diziam: por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. O próprio nome Jerusalém deriva de uma raiz muito antiga, de uma língua chamada aramaico, que quer dizer cidade da paz. Deus estava naquele local, a alegria de Deus estava naquele grande templo, e toda a cidade que andava caminhando para ali trazia no coração história que nós vimos na primeira leitura, uma recordação de que quem deu aquela cidade para aquele povo e aquele país foi o próprio Deus. Fez com que eles saíssem de longe, lá, do Egito, onde esse povo foi escravo, caminhando 40 anos para chegar ali. Aquela cidade não haveria apenas de ser a cidade de um povo, mas a cidade de todos os povos, porque ali estava a sede da justiça. Aquela cidade haveria de ser o coração de todas as nações, porque aquela terra era uma terra santa, pisada pelos profetas, pisada por um povo que havia, com o seu coração construído sempre o novo, e fundamentalmente cidade santa, porque havia ali a expectativa da chegada do novo Davi, o resgate do antigo Adão, e de um modo especial, a alegria de saber que naquela cidade haveria de pisar o Messias, e ele veio, o Messias Jesus Cristo, e ele veio, o Cristo Salvador de toda a humanidade, e ele veio, o Senhor do templo, que agora estava no templo, que havia sido dedicado a seu Pai, e cujas portas estavam abertas para recebê-lo. Eis a grande graça, meus irmãos e minhas irmãs, que se dá naquele momento. Jesus é o Senhor. Ele ingressa naquele templo não para tomá-lo da mão do povo, mas para abrir suas portas a um povo que estava sedento de amor, de justiça e de paz. Um povo que desejava verdadeiramente uma nova história, construir com Deus um novo princípio e resgatar a antiga aliança. Jesus ingressa naquele templo, nós sabemos, ele também era peregrino naquele momento. Jesus era um verdadeiro romeiro, estava ali com os seus apóstolos, tantas vezes foi àquele templo ao longo de cerca de 30 anos, e depois, quando começou a sua missão, foi para ali muitas vezes, para rezar, para se colocar diante de seu Pai, para perceber a graça de um povo que lhe havia sido dado,
e através daquele povo, uma graça que haveria de chegar a todas as nações. E assim, a beleza se realiza através daquela presença. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, o Senhor do templo, cada vez mais se sente entristecido por aquilo que fizeram do templo. Havia ali no templo duas facções distintas, dois tipos de religiosos, dois tipos de orientações religiosas, a dos fariseus e a dos saduceus. A dos fariseus, muito mais piedosos, esses homens cuidavam da parte interna do templo. Haviam resgatado a história do passado, sacrifícios que eram oferecidos na grande pedra, no lugar, e de um modo especial, uma apresentação de louvor diante daquilo que nós chamamos de Santos dos Santos, onde estavam as pedras da lei, cuja explicação nós vimos na primeira leitura de hoje, detalhadamente. Pois bem, se o lado de dentro era dos fariseus, o lado de fora era dos saduceus. E os saduceus eram extremamente ricos, porque eles controlavam o comércio do templo. As lojinhas pertenciam a eles, e aquilo que havia no lado de fora acabou indo para dentro do templo. Aquilo que era um comércio normal, de que as pessoas pudessem comprar, trocar as moedas no lado de fora, aquilo foi para dentro do templo. E qual é o resultado? O templo se tornou uma casa de comércio. Vocês imaginem um templo com bois, com carneiros, com pombos, com rolinhas. Vocês imaginem um templo com gente querendo trocar moeda, né, porque havia uma moeda especial e só aquela podia ser utilizada no templo, aqueles cambistas gritando de um lado para o outro, cada um querendo receber mais lucro. Vocês imaginam aquela movimentação de gente que tinha pressa para comprar um animal e ao mesmo tempo o susto daqueles animais que haveriam de ser sacrificados no meio de toda aquela bagunça? Sim, uma grande bagunça havia a ser feito na casa de Deus, e ali está o Senhor do templo para pôr ordem no templo. A casa de Deus não pode ser uma casa de comércio. Deus não é um produto a ser vendido, e de um modo especial, aquela devia ser uma casa de piedade, porque homens vinham de todos os lados, não apenas aqueles que moravam em Israel, mas judeus que vinham de fora para a grande contemplação. E como rezar em meio a uma bagunça? E como rezar em meio àquele cheiro que penetrava no templo e que se confundia com o cheiro do incenso do templo? E como fazer para que aquilo mudasse? Alguém precisava tomar uma providência, mas como o comércio e o dinheiro era mais poderoso do que a fé de muitos que estavam ali, Jesus resolveu agir. A sua atitude pode parecer profundamente radical, mas alguém tinha que mostrar para os outros, através daquilo que haveria de ser o comentário, que alguma coisa foi feita. As pessoas não queriam aquilo, os piedosos não queriam aquilo, aqueles que tinham fé não queriam aquilo que estava acontecendo no templo, e Jesus foi a voz de todos esses para tirar aqueles vendilhões, para tirar os cambistas, para mostrar que aquele lugar era sagrado e que havia sido invadido por um Deus que eles haviam combatido no passado, chamado Mamon, que se chama fortuna. Ou seja, Jesus tira aquela realidade para que as pessoas tenham consciência. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, as grandes fortunas pertencem a homens extremamente poderosos, e de algum modo, através da ressurreição de Lázaro e através dessa atitude de Jesus, uma sentença foi dada, ou seja, ele deve morrer. Foi isso que aqueles homens começaram a construir no coração. Precisamos acabar aquele que está tirando o nosso povo, porque ressuscitou Lázaro. Foi isso que eles pensaram, porque foi o grande milagre, o grande sinal dado naquele momento, e logo depois precisamos acabar com a vida daquele que mexe com o nosso comércio, com o nosso dinheiro, com o nosso lucro. Ou seja, o lucro será mais importante do que a pessoa de Jesus. E é muito triste perceber uma outra realidade: o próprio Jesus será vendido por aquelas moedas que ele vai espalhar no momento que ele expulsa os vendilhões do templo. Mas Jesus não tem medo, ele assume, ele vai,
ele corrige. A sua ira é uma ira santa, ou seja, em nome de Deus. Ele não vai bater nas pessoas, ele vai mostrar e chamar a atenção daquilo que é fundamental para a nossa fé. E, portanto, precisamos sempre fazer da casa de Deus uma casa de oração e não uma casa de comércio, e de um modo especial, fazer do templo de Deus, que somos nós, uma casa de oração, porque o Espírito habita em nós, e nós somos templo onde habita esse mesmo Espírito. E o Evangelho, na sua conclusão, depois de tudo aquilo que aqueles homens estão dizendo, queremos sinal, todos os sinais foram dados, inclusive o respeito que Jesus tinha para aquele templo. Mas não, eles, por mais que Jesus falasse, dissesse, realizasse milagres e grandes sinais, de nada adiantaria. Por quê? Porque o coração estava duro. O Evangelho nos diz também algo que deve tocar profundamente o nosso coração, que muitos haviam se aproximado de Jesus e diziam que estavam convertidos, mas a vida continuava a mesma. Muitos diziam, ele é o Senhor, mas a vida continuava péssima. E ninguém podia enganar a Jesus, nos disse o Evangelho, porque Jesus não lia a aparência, Jesus lia o coração. Jesus não lia a casca de quem mentia para os outros, Jesus lia a alma daquelas pessoas que estavam ali. E ele sabia exatamente quem acreditava, porque sabia que ele era Deus, que acreditava não porque ele podia lhes dar alguma coisa, mas porque ele era Deus. E de um modo especial, vivendo as alegrias dos sinais dados por Jesus, cresciam cada vez mais pela conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da graça e da bênção, daquilo que hoje nós estamos aqui celebrando, recebemos algo que vem do céu para nós, através da presença de um irmão nosso, que é um sacerdote. Esse irmão não deseja outra coisa senão fazer dessa reitoria uma casa de Deus. Esse irmão não deseja outra coisa senão fazer com que vocês cada vez mais encontrem em Deus a resposta e o significado para as suas vidas. Ele não tem outra função aqui senão de lhes apresentar Deus pela Eucaristia, mas também pelo testemunho, fazendo com que o coração de cada um de vocês se abra como o coração dele, para que juntos, na alegria de abraçar, de receber, de amar e de adorar o Senhor do templo, a vida seja verdadeiramente nova. E com a contribuição de vocês, que jamais será comércio, fazer com que a dignidade do templo permaneça, que a oração aqui seja celebrada com toda a dignidade, e pelo bem realizado com a ajuda de todos, não apenas esse templo seja ornado como já está, de tanta beleza e de tantas delícias, mas de um modo especial, para que a bênção recebida chegue pela caridade igualmente ao coração de tantos outros homens e de tantas outras mulheres. Assim, Padre Josieldo, aqui está a casa que Deus lhe deu, aqui está o templo que Deus deseja que você conserve pela força da sua fé, que cada irmão seja visto por você como uma oportunidade para a evangelização, que todos aqueles que ingressarem por aquela porta, seja lá quem for, receba de você uma bênção, um acolhimento, uma boa palavra, que aqueles que estiverem prontos se aproximem desse altar para receber a Eucaristia, mas que os outros irmãos que talvez não possam, sejam acolhidos com todo carinho, com todo o amor, porque Deus a todos acolhe e a todos envia para uma vida renascida pela força de sua graça. Que você possa aqui suplicar a Deus por toda essa nossa arquidiocese, por todo o nosso Brasil, por todo o mundo, e que a sua prece seja de tal modo universal, que daqui, como do templo de Jerusalém, emane a paz de Deus, que deve chegar a povos aguerridos, e que esse desejo imenso de Deus, de fazer com que você possa chegar a todos, faça com que os pecadores sejam corrigidos, os que já estão no caminho sejam ainda mais movidos para a força da evangelização, e que homens e mulheres de todas as idades possam aqui ser de tal modo acolhidos,
que vejam nesse templo, nessa casa de oração, o lugar seguro para recuperar tudo aquilo que perderam ao longo da vida, para receber o perdão e para começar uma vida nova. Seja assim, meu irmão, profundamente feliz na missão que agora lhe é confiada, e que o Espírito Santo cada vez mais o ilumine para o novo que Deus deseja para a sua vida. E a cada um de vocês que acolham esse irmão como alguém que deseja lhes dar o melhor, fazendo com que juntos caminhem com aquela mesma alegria daqueles que caminhavam para o antigo templo de Jerusalém, para que finalmente nós possamos viver e realizar a graça de dizer, como diziam os que recitavam o Salmo: por amor a meus irmãos e meus amigos, que a paz esteja em ti, que a paz esteja aqui. E para concluir essa minha palavra, permitam-me só uma historinha que fala de dinheiro, uma história interessante que talvez nos fale como o Espírito Santo é capaz de nos iluminar em todos os momentos. E a história nos diz o seguinte: uma senhora de cerca de 85 anos de idade foi ao banco. Ela passou ali por aquela porta, não é, que geralmente tem segurança, subiu e foi atendida com a sua senha por uma senhora no caixa. Pois bem, aproximando-se, ela disse: minha jovem, eu gostaria de sacar R$100 para umas comprinhas que eu quero fazer aqui no comércio. Mas a moça disse: minha senhora, eu peço que a senhora desça, porque esse valor eu não dou aqui, tem que ser lá no caixa eletrônico. Mas aquela senhora idosa disse: minha filha, eu peço desculpas, eu não sei mexer naqueles negócios lá, é muito botão e às vezes eu tenho que botar o dedo, eu não sei o que fazer naquela tela. E também uma vez uma pessoa se aproximou e roubou o meu dinheiro e eu me sinto insegura. Por favor, são apenas R$100, me ajude. E a moça, já mudando o rosto, disse: minha senhora, já lhe falei, R$100 é lá embaixo, busque ajuda, eu não posso lhe dar, é ordem do banco. Ela parou, pensou e disse: e quanto eu tenho aí? A moça buscou e disse: a senhora tem aqui depositado R$10.000. Então ela parou, respirou e disse: vinde, Espírito Santo. Mas a moça, sem respeitar aquela idosa, não é, continuou repetindo a mesma coisa e disse finalmente para ela: aqui a senhora só pode tirar valores maior do que R$1.000. Aí ela disse: valores maior do que R$1.000, e eu tenho 10.000. Tá bem, já sei o que eu vou fazer, minha filha. Por favor, me dê R$1.000. A moça, mesmo irritada, teve que obedecer, deu para aquela senhora R$1.000. Ela contou com alegria os R$1.000, tirou R$100, colocou na boca e disse: agora você pode depositar o resto. É essa sabedoria que nos vem quando nós pedimos o Espírito Santo.